O termômetro de álcool foi inventado por Fernando II de Médici, o grão-duque da Toscana, por volta de 1654 na Itália. Ele desenvolveu o primeiro termômetro de bulbo selado e independente da pressão atmosférica, utilizando álcool etílico colorido para contornar o congelamento e a evaporação que afetavam os modelos abertos anteriores. Por medir temperaturas na faixa de -115 a 78 graus Celsius, o etanol é excelente para climas frios e medições meteorológicas, já que o mercúrio congela em temperaturas mais baixas. E aqui eu trago para vocês o exercício 13 do livro Físico-Química, volume 1 do Moore, quarta edição. Aqui ele trata, sobre esse tema do termômetro de etanol. Então ele traz a seguinte informação para nós. O coeficiente de expansão térmica do etanol é dado por essa expressão em função de θ, onde θ é a temperatura em graus Celsius. Tomando-se 0 graus e 50 graus como pontos fixos da escala Celsius, qual será a leitura do termômetro de etanol quando um termômetro de gás ideal lê 30 graus Celsius? Então, nesse exercício, a gente tem que entender algumas coisas anteriores, previamente, melhor dizendo. O que é um termômetro de gás ideal, Ele é um termômetro em que se utiliza um gás que obedece às condições de gás ideal, ou seja, aquela equação PV igual a nRT, e um gás, independente da sua composição, ele vai obedecer a essa, condição de gás ideal quando atingir baixas pressões ou baixas densidades. Tudo bem? Só que o etanol, ele não é um gás, muito menos um gás ideal. Então, ele é a temperatura ambiente, ou até menos 115 graus, ele é um líquido. Tá? Então, a gente tem que comparar aqui duas escalas. Então, eu vou chamar de T, escala de temperatura para o gás ideal, e uma escala θ, 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 a escala de temperatura, marcada por esse termômetro de etanol. Tá? Então, a gente vai marcar alguns pontos, Esses pontos fixos são dados no enunciado, tá? Então ele é 0 para as duas escalas, 50 também para as duas escalas, para os dois termômetros, tá? Tanto de gás ideal quanto para o termômetro de etanol. O que isso significa? Significa que nesses dois pontos, os dois termômetros vão registrar os mesmos valores, tá? Mas aí o que acontece? A 30 graus, da escala aqui do gás ideal, que ele traz essa informação, eu vou ler uma temperatura diferente. Então, eu vou chamar de θ aqui, tá? Se o etanol pudesse se comportar como um gás ideal, uma pressão, supondo aí uma pressão própria, para isso, ele marcaria também 30 graus, mas não é o que acontece, tá? Então, o que a gente vai comparar aqui para determinar a temperatura, registrada pelo termômetro de etanol? Então, ao invés, de chamar aqui de θ, ou melhor, de T, a gente tem que medir, alguma grandeza em função da temperatura, tá? E essa grandeza é o volume, de expansão do etanol, tá? Então, aqui, ao invés de chamar de T, eu vou apagar aqui esses valores, e aí eu vou chamar isso daqui de V, tá? Volume de expansão do etanol. Então, a 50 graus, eu vou ter um volume lido nessa temperatura de 50, tá? Eu vou ter um volume lido na temperatura de 30, na escala aqui do gás ideal, tá? Só que esse 30 aqui não vai ser o mesmo de θ, tá bom? Isso que vocês têm que estar atentos aí. E um volume, a 0 graus, que é essa temperatura do outro ponto fixo, tá certo? Então, com essa relação aqui, ó, que vocês estão vendo, com essa relação, eu vou, ou melhor, com essas duas escalas, eu vou construir uma relação do volume em função de θ, que é a temperatura lida no termômetro de etanol. Então, eu vou fazer aquela mesma relação que a gente faz na conversão de temperaturas.
né? Então, se vocês estão lembrados, né, a gente usa uma relação de proporcionalidade para converter, né, Fahrenheit, por exemplo, em Celsius, né, e vice-versa. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, θ menos zero, né? Então, eu estou fazendo essa diferença aqui, né? Essa primeira diferença aqui, dividido, né, por 50 menos zero, ó, tá? 50 menos zero, que é essa segunda relação aqui, ó, tá? Muito bem. E isso, né, eu vou estabelecer uma igualdade com essa outra relação de volume aqui à direita. Então, como eu fiz essa primeira relação no numerador, eu tenho que fazer a mesma aqui para o volume. Então, eu vou fazer volume de 30, né, ou volume lido a 30 graus, né, menos o volume do etanol lido a 0 graus. Tudo isso é dividido pelo volume lido a 50 graus, menos o volume lido a 0 graus. Tá certo? Muito bem. Então, essa é a segunda consideração a se fazer. A primeira foi aquela diferença, né? Que θ, né, tem que ser diferente, ou vai ser diferente, né, de 30 graus Celsius, tá? Por que mesmo, né? Porque o etanol é um líquido, né? É um líquido real, ele não é um gás, muito menos um gás ideal. Muito bem. Então, dessa segunda consideração, a gente pode simplificar, escrever θ sobre 50. Isso daqui tem que ser igual. Aí, a essa diferença de volumes, né, eu vou chamar de ΔV, tá? Então, ΔV de 0 até 30 sobre ΔV de 0 a 50. Muito bem, tá? Aí, né, a gente pode fazer já uma simplificação, tá? Eu vou fazer uma simplificação aqui. Ao invés de considerar o 50 no denominador, eu já vou colocar ele no numerador do outro membro da equação, tá bom? Então, essa é a expressão que permite, né, calcular o valor, né, registrado de temperatura quando isso no termômetro de etanol, quando no termômetro de gás ideal ele lê 30 graus, tá certo? Então a gente vai verificar que esse valor é um pouquinho diferente, tudo bem? Então eu estou dando algumas orientações para que você possa, né, resolver esse exercício, tá bom? Bom, então essa é a segunda consideração, tá? Anotem aí, pausem o vídeo, né? Muito bem, aí eu vou apagar aqui, tá? Só para eu continuar o meu raciocínio, tá? E eu vou deixar aqui embaixo essa última relação, tá? Muito bem. Então, como é que a gente calcula agora as variações do volume, né? Então, lá no livro do Moore, né, a gente também encontra, né, a definição de coeficiente, né, de expansão térmica, tá? Então, qual é a definição? Então, alfa é igual a 1 sobre V multiplica a derivada parcial, né, de V dt a pressão constante, tá certo? Então essa é a definição, né, que ele nos dá lá desse coeficiente, tá? Bom, aí escrevendo isso numa forma mais, né, vamos dizer assim, mais plausível, né, eu posso escrever dessa maneira, dV sobre V, né, então aqui eu já vou escrever sobre, em função das diferenciais de volume e temperatura, alfa dt, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai integrar, né, os dois lados da equação, tá? Então, lembrando que o alfa vai ficar dentro, né, do integrando, porque, né, esse alfa ele depende da temperatura, aqui no caso a temperatura é θ, tá? E aí nós vamos integrar, né? Nós vamos integrar entre os limites 0 e 30, né? E 0 e 50 aqui, tá? Que vocês estão vendo nessa outra expressão de baixo, tá bom? Então, resolvendo essa integral, né, e para esses dois intervalos, nós vamos encontrar nós temos, aliás, uma integral definida, né, que vai nos dar um valor da diferença desse delta aqui, tá certo? Agora, uma coisa que precisa ficar clara, né, é que a gente não precisa encontrar diretamente esse ΔV, tá certo? Por quê?
Porque se você prestar atenção, né, os dois volumes iniciais, ó, eles são os mesmos, né? Ó, é V na temperatura de zero, tá certo? Então esses V's vão se cancelar, né, entre o numerador e o denominador. O que que isso significa na prática, né? Na prática, eu posso substituir esse ΔV pela integral alfa dt, tá? Então eu já vou fazer isso aqui na expressão de baixo. Eu vou apagar aqui esse delta V aqui. Vou ver se eu consigo, sem apagar as linhas, né? Tá aqui, pronto. E aqui no numerador, tá? Eu vou escrever aqui a integral alfa dt de 0 a 30 e aqui de 0 a 50, né? 50, tá? Entendam que é um 50 aqui, alfa dt, tá certo? Então, com isso, eu consigo, né, determinar a temperatura, né, registrada aqui no meu termômetro de etanol. Eu ia falar termômetro de mercúrio, né, por força do hábito, né? A gente está habituado muito com termômetros de mercúrio, né? Então é isso, tá? Então espero que vocês consigam resolver aí, né, dando essas orientações aí. Bom, e aí como desafio, né, eu deixo aqui para vocês determinar, né, para qual temperatura o erro do termômetro de etanol é máximo, tá certo? Quando que ele vai apresentar maior diferença, né, entre ou a maior diferença com o termômetro, né, lido por um termômetro de gás ideal, tá? Então, só vou dar o comecinho aqui para vocês, né? Eu vou chamar aqui um e, né? Uma função e de t, como uma função erro, tá? Então, o que que é essa função erro? Né? Essa função erro, lembra lá do vídeo anterior, né? Sempre que eu calculo erro de alguma coisa, eu estou falando da diferença, né? Entre um valor de referência, né? E um valor ideal, tá? Então, nesse caso aqui, não foge à regra, tá? Então, é o valor lido pelo termômetro, né? De etanol, né, em função de T, né, ou seja, em função da temperatura lida lá pelo termômetro de gás ideal, menos a temperatura lida no termômetro de gás ideal, tá certo? Como é que eu vou calcular esse θ mesmo? Eu vou integrar, né? Só que nessa integração, o que que você tem que levar em consideração, né? Você vai achar uma função, né? Na verdade, você não vai achar um valor, né? Lembra que lá no exercício anterior, a gente calculava o θ, né, a temperatura do termômetro de etanol, a partir de uma integral definida, entre 0,30 ou 0,50. Aqui, né, você vai calcular entre um limite, né, até t, tá certo? Então, que limite é esse? Né? Então, é isso que você tem que descobrir aí, tá certo? Então você vai obter uma função, né? Bom, integrando, né? Eu já vou dar um spoiler aqui, né? Você vai achar uma função de terceiro grau, tá certo? E aí, para achar a função erro, né, onde ele é máximo, lembra, né? Como que eu calculo o máximo de uma função, né? Derivando ela. Então, quando você derivar essa função aqui, né, d dt em função de t, você vai chegar numa expressão, numa equação de segundo grau. Tá? Segundo grau. Nessa equação de segundo grau, você vai igualar a zero, certo? Então aí você vai achar dois valores de t, onde um deles, né, corresponde à temperatura em que a diferença vai ser máxima, né, das temperaturas lidas no termômetro de etanol e no termômetro de gás ideal. Tá certo? Então, espero ter contribuído. Se você conseguir fazer o exercício, você fala comigo aqui nos comentários, né? Se não conseguir, né, eu volto aqui com mais orientações, tá bom? Então, o objetivo aqui é sempre conduzir você à resposta, né, e fazer você entender o enunciado, né, e não simplesmente resolver o exercício, tá bom? Então, agradeço aí a atenção, até a próxima.